Os céus proclamam a glória de Deus. E hoje o sermão é molhado, né? Pelo menos os crentes chegaram debaixo de chuva, né? O prazo da minha mensagem será o tempo da chuva, tá bom, gente? Se vocês querem um sermão mais rápido, ore para a chuva passar depressa. Brincadeiras à parte, que bom estarmos juntos na casa de Deus nesta noite, a louvar e bendizer o seu nome, como pela manhã nos outros cultos, pudemos também fazer o mesmo. É um privilégio podermos reunir o povo de Deus. Eu quero lembrar aqui que há muitos lugares no mundo, muita gente crente, que não tem esse privilégio de reunir-se num templo. Em alguns casos, nem nas próprias casas podem dar a ideia de que estão fazendo algum tipo de culto doméstico. E nós somos privilegiados. Nós somos contemplados com a reunião da Grei Santa do Senhor para juntos bendizermos e exaltarmos o seu nome. Quero convidar a sua preciosa atenção para a leitura bíblica da primeira epístola de João, finalzinho da Bíblia, capítulo 1, os primeiros 4 versículos. Obrigado, pastor. Mesmo assentados, a uma só voz, vamos ler todos juntos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Nós agradecemos a Ti, Senhor, esse precioso momento de culto, de adoração ao Teu nome, em Tua casa. Sentimos-nos verdadeiramente privilegiados. E agora, em especial, quando temos a Escritura Sagrada em nossa língua, em nosso idioma, podemos lê-la, meditá-la, estudar com afinco e extrair daqui lições preciosas. Te agradecemos, ó Deus, pela vida daqueles que têm militado no cuidado da atualização das Escrituras conforme o linguajar das populações, as nossas gratas sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo todo e que se empenham, ó Deus, em verter para os idiomas locais o que o Senhor deseja, a Tua vontade, a Tua santa palavra. E nessa hora nós fazemos uso da mesma para louvor e para glória do Teu nome. Fala aos nossos corações. Amém. Mencionei na oração as nossas sociedades bíblicas no mundo. Amanhã eu participo da Assembleia Geral da Sociedade Bíblica do Brasil, a qual eu tenho a honra de fazer parte do seu conselho. E lembrando-me disso de amanhã, nunca é demais a gente lembrar de orar por estas instituições que servem à Igreja do Senhor. Nós fazemos parte desse conselho para incentivar a produção da Bíblia Sagrada. Você não imagina o trabalho que dá para você ter essa sua Bíblia na mão. Hoje, até pelos dispositivos eletrônicos. Um dia você puder fazer uma visita na nossa gráfica, lá no município de Barueri, da região de Tamboré, e ver que coisa magnífica o que é a produção de um exemplar da Bíblia Sagrada. Por isso, sempre a valorize, sempre trate-a com carinho. Ela não é um livro qualquer, ela é uma biblioteca completa. E ela é feita com amor, para que você receba a palavra do amor de Deus no seu coração. Ela é uma bênção, ela é um presente. Todos nós gostamos de presentes. Quando somos brindados por alguém com
alguma dádiva, com alguma oferta, com um pacote de presente que a gente fica especulando o que será, né? Às vezes só no formato a gente já faz o exercício de adivinhação, mas tem uns que gostam até de fazer brincadeira, né? Faz um formato assim totalmente diferente, quando você vai ver, não tem nada a ver com o que está ali dentro, só para surpreender. Às vezes a surpresa é maravilhosa, às vezes é frustrante, né? Eu digo aí nossas brincadeiras de amigo secreto. Mas, para além disso, todos nós gostamos de ser presenteados. Quanto mais quando o presente vem de Deus, quando a dádiva é do céu, dádivas celestiais, é disso que eu quero falar nesta noite. O querido discípulo de Cristo, evangelista, apóstolo João, por instrumentalidade do Espírito Santo, ele escreveu 5 livros que estão no Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 5 são de autoria de João. O 4º Evangelho, o Apocalipse, o derradeiro livro da Bíblia, e as 3 epístolas. Em nenhum destes livros, exceção do Apocalipse, é possível identificar claramente quem é o autor. Apenas no início do capítulo 1 de Apocalipse é que ele se apresenta. João viu, e João diz às igrejas. E mesmo assim ele não é muito específico para dizer que João que era, né? A gente aqui tem outros argumentos para dizer, este é o João, apóstolo de Jesus. O seu próprio evangelho riquíssimo, evangelho com mensagens incríveis. Em nenhum lugar se diz que é exatamente aquele apóstolo. Quando nós chegamos lá no final do ministério de Jesus, já na noite em que ele seria traído, em que ele indica o traidor, há uma especulação geral e os discípulos voltam-se para alguém de quem se diz que era um discípulo amado, que se recostou no peito de Jesus e ali perguntou, quem é o traidor? E Jesus não disse o nome, mas disse, aquele que come do pão molhado comigo aqui, esta ceia, também é um traidor, né? E a forma eufemística de se referir a quem era esse discípulo amado, com a capacidade até de recostar-se no peito de Jesus, leva a crer que seria João, que não quis se nominar ali no seu evangelho, mas deu a entender que seria ele, até por ser o mais novo de todos os discípulos. E nas epístolas, isso fica mais patente ainda. Na segunda carta de João, ele se apresenta como o presbítero, que tem 2 sentidos. O presbítero, como nós entendemos na nossa eclesialidade, a pessoa madura para liderar, mas também o ancião, o mais velho. E quando ele escreve essas epístolas, ele já é bastante idoso. Na terceira carta de João também faz o mesmo, o presbítero. E na primeira epístola, ele não se apresenta. E a pergunta que se faz, como é que a gente sabe que é João mesmo, o do Evangelho, o do Apocalipse, que escreveu esta primeira epístola? E aí nós nos ligamos aos grandes estudiosos, que de início já nos informam, veja como é parecido o início do Evangelho de João e o início da primeira epístola. Aqui ele fala sobre o verbo da vida, que ele pôde contemplar juntamente com os seus companheiros discípulos. Lá no Evangelho, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Os temas são correlatos, e na medida que nós vamos avançando na epístola, nós vamos identificando, é o mesmo autor, com um enfoque diverso, com um perfil diferente de apresentar o assunto, mas sem dúvida nenhuma, trata-se de João mesmo. E eu creio que nesta introdução, nesse chamado prólogo da epístola, João nos oferece alguns presentes divinais, algumas dádivas celestiais que nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma. E a primeira destas dádivas celestiais é esta: temos uma revelação incomparável.
A religião cristã não é especulativa. Ela não parte das indagações do coração humano, carregado certamente de dúvidas, de anseios, de desejo de saber e de conhecer, e a partir daí o homem começa a fazer especulações, começa a observar as coisas em redor, a própria natureza, a criação, e aí indaga, deve ter um Criador, e isto leva a outras tantas conclusões. Não, a fé cristã, ela parte do pressuposto da revelação. Deus se apresenta, Deus se dá a conhecer. Deus não deixa um homem fazendo especulações que podem até levá-lo a um bom caminho, mas não necessariamente. Aliás, via de regra não leva. O profeta Jeremias assevera que enganoso é o coração do homem. Fique especulando por conta própria para ver onde é que você vai parar. Nós somos carentes de uma palavra objetiva, de uma mensagem dirigida, de algo que não nos deixe dúvida. É fato, como citamos há pouco para referir ao clima que está aí fora, que os céus proclamam a glória de Deus. E sim, ninguém está escusado de não saber qual é a palavra de Deus, porque a própria criação fala da palavra de Deus. Mas a Escritura Sagrada o faz de uma maneira muito objetiva. E a isso chamamos revelação. Mas essa revelação alcança seu ponto máximo na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Senhor se revela na natureza, o Senhor se revela nas Escrituras Sagradas, mas o Senhor se revelou de maneira completa, plena, no Filho, chamada segunda pessoa da Trindade. Leia comigo, por favor, o Evangelho agora, já referido, o Evangelho de João, no capítulo 1 mesmo, mas lá no versículo 18, quando João diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Deus se dá a conhecer nestas instâncias já referidas, mas a revelação máxima é o Senhor Jesus. E retomando este tema, João aqui na epístola diz: o que era desde o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Essa maneira de referir fala de Jesus Cristo. Quem era desde o princípio? Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele que sempre existiu, Ele que sempre foi, Ele agora se revelou aos homens de maneira pública, de maneira evidente, de maneira clara, e os termos em que João explicita isso é muito interessante. Nós o temos ouvido. Que coisa notável, poder ouvir a palavra de Deus dos lábios do próprio Deus, Deus homem. Eu sei que nós temos as nossas preferências de oradores, alguns oradores são incríveis, eu pessoalmente tenho os meus, não só pelo conteúdo da oratória, mas pela forma, pela apresentação, a própria voz de per si já fala muito, mas ouvir Jesus é algo inovidável, é algo que não tem como medir, incomparável, revelação incomparável, que temos ouvido, mas não apenas ouvimos, nós vimos com os nossos próprios olhos, nós pudemos vislumbrá-lo, nós pudemos enxergá-lo, nós pudemos discernir a sua face, nós pudemos perceber os detalhes da sua presença, nós temos na nossa mente fotografado o retrato de Jesus. E esta é uma grande discussão que se faz, como seria o retrato de Jesus. Não tinha smartphone naquele tempo, ele não deixou nenhum selfie para nós, mas alguns detalhes a gente pode pensar, dadas as terras onde ele nasceu, o clima dali, dificilmente ele teria aquela tez branca, os cabelos também aloirados,
É muito provável que ele fosse amorenado, indivíduo acostumado com o sol escaldante, um cabelo também mais escuro. Mas qualquer coisa que se diga a este respeito é especulação. O fato é que aqueles discípulos viram e testemunharam, porque Deus se deu a conhecer, Deus se revelou. O que contemplamos, portanto, e o que as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo, à palavra, à revelação divina. Quase no final do seu ministério, reunido com os discípulos, Jesus já faz o seu discurso derradeiro, já deixa mais claro a sua partida e já os adverte: não se turbe o vosso coração, creiam, tenham fé, fiquem em paz consoante, Deus tem os seus caminhos, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí um dos discípulos, de nome Filipe, pediu Jesus: tudo bem, o senhor está dizendo isso já faz tempo, que o senhor vai partir e agora é iminente, mas a gente precisa de alguma coisa mais palpável, mais concreta sobre tudo que o senhor veio dizer, o reino que o senhor sempre proclama. Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Como quem descobre a frase que vai mudar o mundo, não precisamos de mais nada. A única coisa que a gente precisa é que o Senhor apresente o Pai. E na minha parca imaginação, eu fico pensando em Jesus dando um sorrisinho de lado e dizendo assim: Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês, vocês não perceberam ainda? Quem me vê a mim, vê o Pai. Deus é espírito invisível. Nesta presente condição não temos como divisá-lo, mas o que ele fez como revelação, incomparável revelação, nos está apresentado no Senhor Jesus. E não apenas nesses detalhes aqui exarados por João, que ouviu, que viu, que tocou, mas que sentiu a palavra do Senhor no seu coração, proferida pelo próprio Salvador Jesus. Isso é um presente incomparável. Esta é uma dádiva celestial, que nós devemos dia a dia acolher, tratar, cuidar. Quando formos a estas sagradas escrituras, que já falamos da sua importância e a bênção de a termos na nossa própria linguagem e num tratamento bastante atualizado, toda a escritura sagrada nos fala de Jesus, do começo ao fim. E é mister ser informado disso, para que sejamos alvos constantes desta revelação incomparável. Receba esta primeira dádiva celestial que nos foi ofertada pelo nosso Deus. Mas há uma segunda dádiva, colocada aqui por João. Além da revelação incomparável, nós recebemos como dádiva a vida inesgotável. Porque ao apresentar a Cristo nesses moldes, ele, ao final do primeiro versículo, ele se posiciona dizendo: é o Verbo. É aquele que no Evangelho eu tive a oportunidade de dizer que sempre existiu, que tomou a forma humana, que revelou o Pai. Mas esse Verbo é Verbo da vida. É Verbo da vida. E aí, entre parênteses, se você tem uma versão da Bíblia como a que eu tenho, nós lemos assim, como nota explicativa: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Note bem, Verbo da vida é uma maneira de apresentar também o Senhor Jesus, esta dádiva celestial. Mas agora de uma maneira muito particular, porque ao inserir nesse versículo 2
a dádiva da vida eterna, portanto, a vida que não se esgota, a vida que não termina, a vida que se pereniza, a vida que permanece. Nós precisamos associar a isto toda a história da salvação. Desde a eternidade, quando o Pai e o Filho fizeram a aliança da redenção, e ali o Pai prometeu a vida e o Filho a obediência. E para dar curso a essa obediência, ele assumiu a nossa humanidade. E nesta condição, cumpriu toda a sua trajetória terrenal até a cruz. E ainda em dias recentes, nós enfatizamos esta mensagem da cruz. Nós não olhamos para a cruz de maneira supersticiosa, nós olhamos para a cruz, sabedores que de lá dimana a nossa redenção, a purificação dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz, verteu o seu precioso sangue, que nos limpa, nos lava, nos purifica de todos os nossos pecados. Na sua morte, ele fez morrer o pecado e a própria morte, mas ele ressuscitou. E ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos para concretizar a obra da salvação, oportunizando a vida eterna. É por isso que domingo passado, no culto da ressurreição, nós fizemos menção ao texto de 1 Coríntios 15, quando ali nos é apresentado a mensagem de que Cristo é o primeiro fruto, o que significa que existem o segundo, o terceiro, os demais frutos, que somos nós. Ele ressuscitou, ele é primícia, e nós haveremos de ressuscitar também. É a vida eterna. Que dádiva maravilhosa. A longevidade tem sido um ganho da nossa sociedade presente. A cada tempo sai uma notícia de que a extensão de vida do homem e da mulher vai sendo mais alongada. Notavelmente, as mulheres vivem mais que os homens. Eu não sei porquê, mas elas vivem mais. Assim o diz todas as estatísticas mundo afora. Mas não é muita coisa não, viu, gente? Não é muita coisa não. Me preocupa um pouco quando observo que as mulheres que queriam tanto a igualdade com os homens em tantas instâncias, e muitas delas escolheram as coisas ruins dos homens, como por exemplo o estresse da vida, os maus hábitos, os vícios, que não eram muito comuns nas mulheres e agora são. Eu creio que daqui a algum tempo essa ordem vai se inverter. Mas o nosso tema aqui não é a longevidade, porque a longevidade, por mais longa que seja, desculpe a redundância, a termina. Nós temos prazo de validade aqui nesta condição terrena. E a gente fica feliz de ver o prazo de validade de alguns lá batendo no centenário, e ficamos tristes quando um bebezinho, uma criança, um adolescente, um jovem falece. Mas ambos estão na mesma condição. O que nos distingue é se nós nos apropriamos da dádiva celestial da vida inesgotável. Se nós recebemos a Jesus no nosso coração como nosso único e suficiente Salvador, e damos testemunho público desta fé para que todos saibam que nós confessamos a Jesus, porque isso é garantia da vida eterna. O Senhor Jesus nos conquistou e nos ofereceu, e nós somos receptáculo desta bênção, somos depositários desse presente, dessa dádiva celestial. Primeira dádiva, revelação incomparável. Que privilégio podermos conhecer a Deus, porque Ele se apresenta a nós por meio de Jesus. Vida inesgotável que Jesus nos conquistou, não apenas morrendo pelos nossos pecados, mas ressuscitando dentre os mortos. Mas em terceiro lugar, nós temos aqui nesse texto mais uma dádiva, que é a comunhão inigualável. Neste ponto, João, no versículo 3, diz, o que temos visto, ouvido, para enfatizar
que ele conheceu a revelação de Deus por meio de Jesus, nós proclamamos, nós anunciamos a vocês, nós tornamos isso sabido de todos, para quê? Para que mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão inigualável. Ter comunhão é ter coisas em comum. E nós poderíamos pensar em muitas coisas que nos são comuns. Somos brasileiros, somos curitibanos, senão a maioria, quase isso, né? Hoje Curitiba recebe gente de todo lado. Quem sabe muitos aqui têm coisas em comum na formação estudantil, no exercício profissional, na vizinhança em que residem, enfim, nós vamos colecionando vários aspectos. Mas o que é importante marcar aqui com respeito à comunhão é que nós somos a Grey Santa, nós somos a igreja do Senhor. Nós temos em comum o fato de pertencermos ao corpo de Cristo. Ele é o cabeça e cada um de nós, no exercício do dom que Ele nos conferiu, somos como que uns as mãos, outros os pés, outros os olhos, os ouvidos e assim por diante, numa dinâmica em que a igreja funciona. Mas para isso, duas coisas são necessárias de se fazer. A primeira delas é a evangelização, a proclamação do evangelho, o anúncio da palavra de Deus, que devemos fazer de maneira esparzida por todo o mundo. Ide, pregai o evangelho, proclamai a toda criatura. Não podemos ser reticentes nas palavras que saem dos nossos lábios consoante ao evangelho. E devemos evangelizar os de perto e os de longe. Nossa igreja tem esse cuidado no seu amplo ministério de cuidar da expansão do campo aqui mesmo na cidade de Curitiba, mas não olvidar os confins da terra. Por isso temos enviado e mantido missionários nos lugares mais distantes desse país, nos outros continentes, procurando ajudar a extensão do reino de Deus. Para quê? Para que esta Grey Santa cresça, se desenvolva. Nós não nos bastamos a nós mesmos. Nós não queremos apenas reunir o povo dentro da casa de Deus e dizer, hoje estava bonito, está bacana, o culto cheio de gente. Talvez hoje você diga assim, faltou gente, né? Não sei, talvez haja crentes de açúcar, né? E o dia que chove, fico com medo de ficarem molhados, né? Mas se você tivesse vindo aos nossos cultos da manhã, tanto das 9 como das 11, a igreja estava muito cheia. E aí a gente diz assim, viu? Esta igreja é maravilhosa, mas se ela não prega o evangelho lá fora, ela não vale nada. Ela está com mais ou com menos gente. É anunciar a palavra que nos faz igreja. Então, para dar curso ao que está sendo proposto consoante a comunhão, precisamos pregar o evangelho para que mais gente venha ter comunhão no corpo de Cristo. E a segunda coisa é entender bem a dinâmica desta comunhão. E João explicita isso muito bem quando diz, nós queremos que vocês tenham comunhão conosco, vocês venham integrar a Grey Santa, vocês venham fazer parte da igreja do Senhor, vocês venham se articular dentro do corpo de Cristo. Mas essa comunhão, ela é garantida, ela é assegurada, ela está mantida, porque ela é comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E é na unidade do Espírito Santo que ela se firma. Esse Espírito que habita o nosso coração, dá testemunho em nosso coração de que somos filhos de Deus. E Ele é que nos integra. Porque se dependesse da gente, a gente não se integraria jamais. Nós somos dados ao isolamento, à arrogância, à pretensão, a acharmos que bastamos a nós mesmos, ou que somos o centro do mundo, que o universo gira em torno do nosso umbigo. E tudo isso nos afasta, nos aparta, nos distancia uns dos outros. Mas quando
nós entendemos que a comunhão, a integração, a harmonização está assegurada pela obra do Senhor Deus. Então, ela está efetivamente garantida. E é uma comunhão inigualável, porque é a comunhão mais improvável que se poderia imaginar. É a comunhão dos mais diferentes, dos distintos. Ela integra o grande e o pequeno, o forte e o fraco, o que pode e o que não pode, o que tem e o que não tem, o que sabe e o que não sabe, o que é mais próximo e o que é distante, o que fala a nossa língua e o que não fala a nossa língua. O Evangelho é catalisador, e todas as barreiras caem, e todos os impedimentos são derrubados no chão, e não fica pedra sobre pedra que a gente tenha tentado levantar para criarmos os nossos guetos. Eles são derrubados por esta comunhão inigualável, não tem comparação. Qualquer outra instituição, sociedade, cultura, convenção que intente integrar os mais diferentes, chega a um ponto, ela diz, desse ponto a gente não passa. Mas aqui é o lugar dos pecadores, reconhecidos como tais, e que uma vez sabedores dessa condição, se entregam à obra redentora de Jesus e passam a ser pecadores remidos. E que, tendo esta consciência, não olvidam que outros pecadores que ainda não participam da remissão, também venham aqui para receber a mensagem da palavra, sem a gente olvidar que deve ir até eles para levar esta mesma palavra. Dádivas tremendas, que vêm do Senhor, que vêm do céu. Revelação incomparável, vida inesgotável, comunhão inigualável e, por fim, a alegria inefável. Versículo 4, João diz, estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa, ela seja plena, ela seja superlativa, a ponto da gente ficar sem palavras para expressá-la. Daí usarmos essa expressão inefável. Não tem palavra para explicar esta alegria, não é? Porque a alegria é muito disso, né? A alegria é uma coisa que você no final não explica. Porque aquela alegria arrazoada, racional, que é fruto da satisfação, de um contentamento imediato, não é desta alegria que nós estamos falando. Profetas, patriarcas e apóstolos sofreram perseguição, foram chibatados, foram lapidados, foram olvidados, foram presos, jogados em calabouço, e a sua alegria nunca os deixou. Por isso é uma alegria inefável, não tem palavras para dizer. Paulo, escrevendo aos Filipenses, insiste no tema da alegria, e já no derradeiro capítulo diz, alegrai-vos no Senhor, não me custa insistir, alegrai-vos no Senhor. E ele escreve isso dentro de uma prisão. E a pessoa mais improvável de falar de alegria seria Paulo. Está grilhoado aos soldados da guarda pretoriana o dia inteiro, mal enjambrado. E ele fala de alegria inefável. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. É a alegria de conhecer a Deus porque Ele se apresenta a nós. É a alegria da salvação que se enfeixa com a vida eterna, que nem a morte consegue suplantar. A alegria da comunhão dos filhos de Deus, servindo ao reino, estendendo as cordas desta habitação. É esta alegria que só tem quem já conhece a Jesus. É esta alegria que não é roubada nem pelas circunstâncias adversas.
é esta alegria que permanece conosco sempre. A minha oração nesta noite dominical, chuvosa, iniciando uma nova semana, com desafios, com coisas tremendas para a sua vida, é que você saia daqui com os braços abertos, levando para casa essas dádivas celestiais. Você vá até meio arqueado de tanto peso que você está levando com estas ofertas, essas oferendas, que ao invés de nós trazermos ao Senhor, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos contempla, é Ele quem nos brinda com isso. E nisto nós somos muito abençoados, e que o Senhor seja exaltado e glorificado eternamente. Muitas são as adversidades, Senhor, e o adversário maior quer nos derrubar, mas o Senhor nos concede força, graça, porque a luz do céu, o sol da justiça, nasce e brilha em nossos corações. Então, ó Deus, como recebemos da Tua parte nesta noite, o Senhor é muito dadivoso, muito gracioso. O Senhor nos contempla com maravilhas divinais, com dádivas celestiais. Que todos nós possamos nos apropriar disso, firmarmos a nossa vida na Tua presença, na dependência exclusiva, ó Deus, dos Teus santos e retos caminhos, andando neste mundo, visando a glória e a honra do Teu nome. Acode, ó Deus, ao aflito, ao abatido, ao que precisa, ó Deus, do cuidado particular e especial do Senhor. E dá-nos, ó Deus, esta expressão de união, de comunhão, de unidade, porque somos o povo do Senhor. Despede-nos com a Tua paz e a Tua bênção, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneça hoje e sempre. Amém.